Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado, Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém. Obrigado. O primeiro texto lido, ele nos fala sobre o batismo de Jesus. Quando uma pessoa, depois de adulto, vai se batizar, muitos familiares questionam e dizem: mas você está negando a fé do seu pai, de seus avós, não sei de quem lá. Mas eu sempre digo àqueles que fazem a classe: só se nega algo que nós decidimos. O que nós decidimos, nós não estamos negando, porque não foi responsabilidade nossa. Aí eu disse hoje na última lição: se um dia vocês desistirem de servir ao Senhor, então vocês estarão negando aquilo que um dia vocês decidiram, conscientes e como adulto. Nós sabemos aqui que Jesus não foi levado no colo por Maria e José, mas ele tinha 30 anos, estava consciente do que estava fazendo. Quando eu vou apresentar um neném aqui, que é muito comum, eu não adianta eu chegar para ele: e aí, tudo bem, fulano, como é que tá? Tranquilo? Está se dando bem na terra? Sim. Ele não vai falar nada, é uma criança, nem sabe que eu estou ali. Talvez veja apenas uma sombra escura na frente dele. Mas aqui nós estamos diante de um momento em que Jesus, consciente, ele veio. E os comentaristas dizem que ele andou em torno de 90 quilômetros para ser batizado. Chegando lá, ele disse: convém cumprir com toda a justiça. Então, o primeiro exemplo de batismo voluntário e consciente foi o de Jesus, com a idade de 30 anos. E até mesmo João disse: quem sou eu para batizar? Ele disse: convém cumprir com a justiça, ou seja, obedecer o que está na palavra do Senhor. O segundo texto que será lido pelo Marcinho, eu gostaria que ele lesse Mateus 28, 18 e 19. Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém. O primeiro texto foi a respeito do batismo de Jesus. O segundo texto que foi lido fala da ordem de Jesus aos seus discípulos após ressuscitar. Havia um determinado sacerdote que ele dizia: façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Não é o que acontece com Jesus. Ele foi batizado e agora ele fala aos seus discípulos para ir a todo mundo e fazer discípulos. Eu disse: 8 dos que estão aqui são adolescentes juniores, 4 são adultos. E eu disse a eles: vocês são a luz que Deus colocou dentro da sua casa. Se tiver só um ali que está seguindo ao Senhor, você é a lâmpada do Senhor ali. Amém. E o discípulo é aquele que segue o que o outro está fazendo. Todos os domingos, durante 15 domingos, nós subimos essa escada, temos um cenáculo em cima para estudar a lição. Eu disse para eles: se vocês forem testemunha, na próxima classe, que deve começar provavelmente no final de agosto, pode ser que você esteja subindo com alguém da sua família, acompanhando ele para ele fazer o curso. O discípulo é alguém que faz o que o outro está fazendo. Até falei para eles da postura, às vezes, de muitos adolescentes, muitos jovens. Alguns até riram que eu falei: hoje é muito comum um jovem andar com a calça tudo caído, né? Aparecendo a cueca, não sei se é porque ela é de marca, né? Então anda assim. Aí eu falei: o que você já, se o pastor chegasse desse jeito aqui? E aí, galera, tudo numa boa, né? Falei assim: é uma questão de uma coisa assim que é ridículo, mas é moda. Todo mundo está fazendo. Muitos desses não tem um pai como eu tive que diz: moleque, arruma essa roupa, não é? Então é moda. Mas eu tenho dito, Paulo diz: tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Falei às meninas também quanto à questão da postura de servir ao Senhor com uma vida de dignidade e se guardando para que possam ter um casamento feliz e abençoado. Falei para elas que o importante não é achar que na escola a menina que ficou com todas é que é a importante. Não.
o jovem, o adolescente cristão, ele é zombado porque ele é chamado de careta e tudo mais, mas o Senhor tem o melhor para os caretas, pode ter certeza disso. O Senhor tem o melhor para aqueles que são zombados. Se José existisse hoje, e o que aconteceu com a mulher do seu chefe que queria deitar com ele, se fosse hoje, você é um panaca mesmo, cara, você podia ficar numa boa. Não, ele ia ficar nas mãos do inimigo. Então, Jesus, ele diz que fazer discípulos. O discípulo segue o que o outro está fazendo. E vocês já viram, meus queridos, que muitas vezes você pergunta para uma pessoa: por que você está fazendo isso? Não sei, todo mundo está fazendo. Então ele não tem noção do que está fazendo. Eu disse, uma época eu dizia que o homem veio do macaco, mas para mim o homem está indo para o macaco. Ele faz tudo que os outros fazem. Então agora eu acho que ele está indo para o macaco. Ele não veio, ele está voltando para trás. Se ele veio do macaco, ele está voltando para o macaco, porque ele imita tudo que os outros fazem e às vezes nem sabe por que está imitando. Quando não coloca no seu carro aquele adesivo: não me siga que eu também estou perdido, né? Já viu esse adesivo? Esse adesivo não serve para o cristão. Você deve colocar no seu carro: se você está perdido, eu sei o caminho, pode me seguir. Mas aquele adesivo: não me siga que eu também estou perdido, esse é complicado. Então Jesus diz: ide, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode ser que exista outros batismos, mas o batismo que Jesus disse é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu sempre ensino: nós não oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, embora por costumes alguns às vezes dão uma esquecida e fazem isso, porque Jesus disse: tudo que pedides em meu nome. A oração é em nome de Jesus, mas o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o terceiro texto está em Atos 8, 36 a 38. O Vitor está olhando. O Vitor, apesar da altura, ele é bem jovem, né? Seguindo, Atos capítulo 8, 36 a 38. Seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, quem pede que seja eu batizado. Felipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. Respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água, Felipe batizou o eunuco. Amém? O Senhor é batizado, Ele manda os discípulos fazer o mesmo. E agora nós estamos vendo um homem, ele era um homem importante, seria como um ministro das finanças de um país. Ele estava voltando de adorar ao Senhor lá em Jerusalém. Ele não era um judeu, mas era alguém que admirava o Evangelho. Este homem estava lendo a Bíblia, porque naquela época o Velho Testamento já existia. Ele estava lendo o profeta Isaías. E aí então diz a palavra que ele não estava entendendo. Só que o Senhor disse para Felipe: se aproxima desse carro. Eu sempre brinco, se fosse um carro de hoje ele não ia ter como acompanhar, né? A velocidade que os carros andam, mas era uma carruagem. E aquele homem estava lendo de maneira bem alta. Então Felipe viu, acompanhou aquele homem e ele disse para que ele subisse no carro. Veja quando Deus está na direção. Se Deus não tivesse mandado Felipe falar com aquele homem, na hora que ele se aproximasse, porque ele era uma autoridade importante, provavelmente os seguranças já teriam prendido a Felipe. Mas Felipe subiu no carro e aquele homem disse: afinal, de quem ele está falando? De si mesmo ou de outra pessoa? E aí então Felipe explicou a palavra. Aquele homem entendeu. Por isso eu tenho dito, o batismo tem que ser resultado de entendimento, gente. O batismo é resultado de conhecimento, de decisão, de consciência. Este homem, ele entendeu e disse: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Felipe disse: é lícito se crer de todo o coração. Ele disse: eu creio. Então ele foi batizado. Então, queridos, o Senhor foi batizado, mandou os discípulos fazer isso, e a palavra do Senhor continua sendo cumprida até hoje. Eu confesso, casamento e batismo é dois atos que me dão uma emoção muito grande no meu coração. Às vezes até meu coração começa meio querendo disparar. Até minha esposa falou: sempre quando tem algum evento, mas é a emoção, irmãos. É a emoção. É como alguém, por exemplo, que ontem eu liguei para minha filha que mora em Cascavel, ela fez 26 anos. Ela nasceu numa terça-feira às 8h20 da noite. E eu liguei, ela perto de mim, eu brinquei, eu liguei e falei: ainda não nasceu, mas meus parabéns. Ela começou a rir, né? Era culto de oração. Eu lembro que eu deixei a minha esposa, era em Lages, deixei a minha esposa na maternidade e tive que voltar para dirigir o culto. E aí ela ainda brincou: por isso que então eu sou de oração, nasci no dia do culto de oração. Foi uma emoção. Então, queridos, é uma emoção para nós essa noite. É como se estivesse nascendo aqui 13 vidas para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Por isso,
Nós gostaríamos de conhecer se alguém está nos visitando. À minha direita temos alguém aqui nos visitando.